Bom, aqui eu vou explicar para vocês uma aplicação dessa análise de fórmulas químicas. O que a gente vai fazer é uma análise por combustão. Eu te explico como funciona e depois a gente faz alguns exercícios que eu tirei muito bons sobre esse assunto, certo? Olha só, como funciona a análise por combustão? Você precisa primeiro entender um pouco como funciona a reação de combustão. Como funciona a reação de combustão? O combustível precisa do oxigênio para queimar. Então a reação basicamente é entre combustível, olha só, combustível mais o gás oxigênio presente no ar atmosférico. O gás oxigênio nós costumamos chamá-lo de comburente. Vou colocar aqui, ó, comburente. Certo? Quando esse combustível pega fogo, quando ele queima, o que acontece? Essa reação produz calor, normalmente produz luz, né, energia na forma de luz, e produz produtos químicos na forma de gases. Quais são esses produtos? Normalmente, o combustível é orgânico e é formado por carbono, hidrogênio e outros elementos químicos, dos quais o oxigênio é o mais comum. Quando a reação de combustão acontece, todo o carbono do combustível se transforma em CO2 gasoso. E todo o hidrogênio do combustível se transforma em água no estado de vapor. Esse é o tipo mais comum de combustão que a gente chama de combustão completa. Inclusive, qualquer questão de vestibular ou questão de prova, qualquer uma, se falar para você sobre combustão e não disser nada, faça sempre a combustão completa, certo? Como é que funciona isso daqui, ó? Então, aqui eu quero te explicar como funciona a combustão com o etanol. O etanol é o combustível que a gente vai analisar pelo processo de combustão e a sua fórmula é C2H6O. Quando o etanol queima, portanto, ó, C2H6O, ele é líquido, inclusive a temperatura ambiente. Quando o etanol queima, ele vai reagir aqui com o gás oxigênio, então ele reage com o gás oxigênio O2 gasoso. E quando essa reação ocorre, muita atenção agora, olha só, todo o carbono do combustível vai se transformar em gás carbônico. Então, todo o carbono do combustível se transforma em CO2 gasoso. Isso, claro, considerando uma combustão completa, que normalmente é o que acontece mesmo, né? E quando a combustão acontece, todo o hidrogênio do combustível vai se transformar em vapor d'água. Portanto, ó, todos os hidrogênios se transformam em água líquida. Sabendo disso, se você consegue determinar a massa de gás carbônico e a massa de hidrogênio produzida numa combustão, você consegue saber a fórmula do combustível. Quer ver? Olha só. Vamos analisar aqui o etanol. Quanto vale a massa molar do etanol? Vamos ver? Massa molar do etanol, aqui vai ser C2H6O, né? Ora, massa molar do etanol, nós temos 2 carbonos que dá 24 gramas, mais 6 hidrogênios, 6 vezes 1 dá 6, 24 mais 6, 30, mais 16 do oxigênio, 46 gramas por mol, certo? Quando o etanol queima, ora, eu vou colocar aqui embaixo, a massa molar do CO2 vale quanto? O carbono tem massa atômica 12, o oxigênio é 16, então dá 2 vezes 16, isso aqui vai dar 44 gramas por mol. E quando a água, analisando a água, olha só, na água nós temos 2 átomos de hidrogênio, cujo peso atômico é 1, e temos um átomo de oxigênio, cuja massa atômica é 16. Isso vai dar quanto? Vai dar 18 gramas por mol. Pois bem, então olha só, quando o gás carbônico, aliás, quando o etanol queima, todos os carbonos dele se transformam em CO2. Quer ver uma coisa? Olha só. Aqui em 1 mol, se eu estiver queimando 1 mol de etanol, né? Quanto de carbono nós temos aqui? Olha, 12 vezes 2, 24 gramas, certo? 24 gramas. Portanto, quanto de gás carbônico será produzido? Analisa comigo uma coisa. Eu vou até grifar aqui, ó, pegar um marca-texto. Ó. Em 44 gramas de gás carbônico, quanto tem só de carbono? Só de carbono nós temos
12 gramas, certo? Então, olha só, posso afirmar o seguinte, em 44 gramas de CO2, nós temos 12 gramas de carbono, tudo bem? Quanto carbono eu tenho aqui no etanol? 12 vezes 2, então vai dar 24. Se eu tenho 24 gramas de carbono queimando, X vai me dar a massa de CO2 produzida. Esse valor X, se você fizer a conta direta, ó, X vai dar o dobro de 44. Então, X vai dar 88 gramas de CO2. Posso fazer a mesma análise com a água. Quer ver? Olha só. Quando o etanol queima, quanto de hidrogênio está sendo queimado? 6 gramas. Então, olha só. 6 gramas de hidrogênio significa o seguinte. Vamos lá. Na água, ó, cada mol de água tem 18 gramas, correto? Mas nesses 18 gramas, quanto disso é só hidrogênio? São 2 gramas. Então, eu posso afirmar o seguinte, para a água, que em 18 gramas de água são, ou existem, né, 2 gramas de hidrogênio, certo? Quanto queimou? Queimou 6 gramas de hidrogênio. Então, se queimou aqui 6 gramas de hidrogênio, se eu colocar aqui um valor Y, eu descubro quanto de água será produzido nessa reação. Esse valor Y vai dar, olha só, aqui foi multiplicado por 3, então aqui vai ser multiplicado por 3. 3 vezes 8, 24, vai 2, 54. Então aqui vai dar 54 gramas de água. Portanto, olha só, se eu fornecer para você numa questão, imagina uma questão assim, eu forneço para você a quantidade de produtos produzidos nessa combustão. Eu falo para você que foi produzido 88 gramas de gás carbônico numa combustão e falo para você também que foi produzido 54 gramas de água numa combustão. Só com esses dois valores, você tem condições de fazer essa conta inversa, certo? E descobrir quanto de etanol foi queimado. E descobrindo quanto de etanol foi queimado, você consegue chegar na massa ou na fórmula desse composto. Como é que a gente faz isso para uma questão de verdade? Vamos ver? Olha só, olha essa próxima questão aqui, ó. Aqui eu tenho uma questão que foi cobrada, né, no vestibular da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba, curso excelente, ou Universidade Excelente. Olha o que diz o enunciado dela, olha só. Ela fala o seguinte, a vitamina C, deixa eu pegar uma outra cor aqui para grifar, ó, a vitamina C é indispensável para o perfeito funcionamento de todas as células do nosso corpo. Desempenha papel importante no metabolismo celular, participando dos processos de óxido-redução no transporte de elétrons. Contribui ainda na proteção do organismo contra infecções, participando na formação de anticorpos. A vitamina C, aí ele forneceu aqui, ó, a massa molar dela, que é 176 gramas por mol, constituída por carbono, hidrogênio e oxigênio, informação importante, apresenta grupos hidroxila em sua estrutura e é bastante solúvel em água, sendo comercializada nas farmácias, principalmente como comprimidos efervescentes. Na combustão, olha, na combustão completa de 880 miligramas de vitamina C, são produzidos 360 miligramas de água e 1.320 miligramas de gás carbônico. Ele quer saber a fórmula molecular da vitamina C. Vamos lá? Bom, como é que eu vou fazer isso? De acordo com o enunciado da questão, veja, a vitamina C é um composto formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu sei a fórmula dela? Não, não sei. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que a fórmula da vitamina C vai ser assim, ó. C, X, H, Y, O, Z. Tudo bem? Tudo bem? Bom, quando a vitamina C queima, ela vai reagir com O2 gasoso. E ao queimar, lembra o que a gente falou? Todos os átomos de carbono da vitamina C irão se transformar em quê? Em CO2. Isso considerando, claro, combustão completa. Então, todo o carbono se transforma em CO2 gasoso. E, além disso, o que mais que acontece? Ora, na combustão completa, todo o hidrogênio da vitamina C vai se transformar em água.
Portanto, nós teremos aqui a formação de água no estado de vapor, certo? Bom, quais são as informações que a questão nos deu? A questão falou o seguinte: foi queimado 880 miligramas de vitamina C. Então, a massa de vitamina C queimada foi de 880 miligramas, ou seja, vezes 10 a menos 3 gramas, certo? Quanto foi produzido de CO2? Ele falou, foi produzido aqui, ó, 1.320. Então, foi produzido 1.320 vezes 10 a menos 3 gramas de CO2, que são miligramas, né? E quanto foi produzido de água? 360 vezes 10 a menos 3 gramas de água. Então, essas são as informações da questão. Como eu vou fazer para, utilizando as informações que eu tenho dos produtos produzidos, chegar na fórmula do composto? Presta muita atenção que essa questão é bastante importante, certo? Olha, eu quero fazer o seguinte. Primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir aqui quanto tem só de carbono e aqui quanto tem só de hidrogênio. Eu preciso fazer isso. Vamos lembrar o seguinte, ora, no gás carbônico, a massa molar dele é 44 gramas por mol, lembra que a gente fez na tela passada? E desses 44, 12 são de carbono. Então, olha só, para o CO2, eu posso afirmar o seguinte, que em cada 44 gramas de CO2, existem 12 gramas de carbono, certo? De onde eu tirei isso? Eu estou analisando a massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol. Quanto foi produzido de gás carbônico? Não foi 1.320 miligramas? Ora, então se eu tenho 1.320 vezes 10 a menos 3 gramas de CO2, X vai me dar a massa só de carbono que nós temos aí nesse produto produzido, né? Esse valor X, portanto, montando a regra de 3, vai dar 1.320 vezes 10 a menos 3 gramas, vezes 12 gramas, dividido por 44 gramas. Eu posso simplificar a unidade de massa, simplifico gramas com gramas. Se você fizer essas contas, deixa eu pegar uma caneta preta aqui, ó, esse resultado, vou colocar aqui embaixo, ó, esse resultado, portanto, vai dar 0,36 gramas de carbono, certo? Vamos fazer a mesma coisa agora para a água produzida. Vou colocar aqui, ó, para a água produzida. Lembra? Massa molar da água, 16 do hidrogênio, do oxigênio, mais 2 dos hidrogênios, dá 18. Então, em 18 gramas de água, eu posso afirmar que nós temos 2 gramas de hidrogênio. Olha, 16 do oxigênio mais 2 dos hidrogênios, deu 18. Quanto foi produzido de água? 360 vezes 10 a menos 3 gramas. Portanto, ó, se foi produzido 360 miligramas, ou seja, 0,36 gramas de água, quanto de hidrogênio nós temos aí? Só hidrogênio eu tenho nos produtos. Estou chamando de Y. Esse valor Y vai dar, ó, 0,36 gramas vezes 2 gramas dividido por 18 gramas. Calculando esse resultado Y, a gente encontra o valor, ó, 0,04 gramas de hidrogênio. Tudo bem? Bom, agora você precisa entender o seguinte. De onde vieram, olha só, de onde vieram esses 0,36 gramas de carbono e esses 0,04 gramas de hidrogênio? Vieram todos desse valor aqui, ó, dos 880 miligramas de vitamina C, né? Vitamina C. Portanto, olha só, aqui, lembra que 880 miligramas é o mesmo que 0,88 gramas, certo? É só andar com a vírgula. Então,
Dentro desses 0,88 gramas, eu posso afirmar, pelas nossas contas, que nós temos 0,36 gramas de carbono, temos 0,04 gramas de hidrogênio, e eu posso afirmar que o restante é oxigênio, certo? Porque o composto é formado somente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, se você pegar 0,88 menos 0,36 menos 0,04, e, portanto, essa diferença, né, vai dar 0,48 gramas de oxigênio. Como eu já tenho a massa de todos os elementos químicos, agora eu vou dividir pela massa molar para transformar esse número de mols, né? Então, aqui, ó, eu vou dividir por 12 gramas por mol. Vou dividir aqui por 1 grama por mol, que é a massa molar do hidrogênio, e vou dividir aqui por 16 gramas por mol, que é a massa atômica do oxigênio. Lembra? Aqui, ó, a gente simplifica as unidades de massa, portanto, ó, a resposta vai sair em mols, é exatamente isso que eu estou querendo determinar, o número de mols de cada elemento químico. Aí, ó, 0,36 dividido por 12 vai dar 0,03 mols de carbono. 0,04 por 1, 0,04 mols de hidrogênio. E 0,48 por 16, 0,03 mols de oxigênio, certo? Então, olha só, o que a gente acabou de descobrir aqui? Por enquanto, tá? Por enquanto, a fórmula do composto ainda está assim, ó, C 0,03, H 0,04 e O 0,03. Eu posso usar isso como fórmula mínima, fórmula empírica ou fórmula molecular? Não. Por que não? Porque eu preciso dos menores valores inteiros, né? No caso aí, ele quer a fórmula molecular, eu preciso de valores inteiros. Quando a gente chega nessa situação, o mais comum que você pode fazer é dividir todos os coeficientes pelo menor deles. Guarda essa informação. Divida sempre todos os coeficientes pelo menor deles. Você vai entender o porquê. Olha só. Eu vou dividir aqui, aqui e aqui pelo menor deles, e o menor deles é 0,03. Então, dividindo por 0,03, 0,03 e 0,03. Quando você fizer essa operação, vai ficar assim, ó, C1H 0,04 dividido por 0,03 dá 1,33, né? E O, 1 de novo. Bom, eu ainda não posso utilizar essa fórmula como fórmula molecular do composto, porque esse valor, o coeficiente do hidrogênio, a atomicidade do hidrogênio, não está inteira, mas eu já estou muito próximo da minha resposta. Eu vou multiplicar esse valor e esse valor agora pelo menor número que torna todos eles inteiros. Se você multiplicar por 1, vai ficar C2H2,66O2. Não serve. Se você multiplicar por 3, vai ficar C3H. 1,33 vezes 3 dá 3,99, que arredondando dá 4. Então fica H4O3. Pronto. Aqui eu já cheguei na fórmula molecular do composto, que foi exatamente o que pediu na letra A da questão. Então, esta é a resposta da letra A da questão. Ainda tem uma letra B onde ele pede qual é o nome da principal força de interação que ocorre entre a vitamina C e a água. Lá no enunciado, ele dá uma informação importante. Deixa eu buscar ela lá para a gente chegar na resposta. Olha, ele fala que a vitamina C apresenta grupos hidroxilas. Ora, se ela tem grupos hidroxilas e em contato com a água, ela forma ligações de hidrogênio, forma pontes de hidrogênio. Então, como existem várias hidroxilas no composto, essas hidroxilas são capazes de fazer com a água ligações do tipo pontes de hidrogênio, que a gente chama de ligações de hidrogênio. Então, respondendo a letra B, são ligações de hidrogênio. Tudo bem? Então tá aí respondida a questão da FTM.
Agora a gente vai resolver algumas questões da lista de exercícios que está anexada ao curso. Abraço, até daqui a pouco.